Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos, vamos estudar uma profecia bíblica. Eu acho muito interessante o livro do Apocalipse porque ele nos traz uma série de contrastes, uma série de paralelos. Por exemplo, nós temos aqui no Apocalipse o Cordeiro, sendo apresentado como aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em paralelo a isso, nós temos o dragão, aquele que é o nosso acusador e que está irado contra os filhos de Deus, contra nós. Temos ainda um outro paralelo. Temos de um lado as 3 mensagens angélicas, mensagens que proclamam o evangelho eterno a todos os homens, chamando-os para adorar a Deus. Do outro lado, nós temos o dragão, que também utiliza 3 instrumentos, 3 mensagens ou 3 personagens para proclamar sua mensagem, que são o dragão, a besta e o falso profeta. No capítulo 12, nós temos a mulher pura, toda iluminada, vestida do sol. No capítulo 17, nós temos um contraste, uma mulher vestida de escarlata, prostituta, embriagada. No capítulo 21, nós temos a Nova Jerusalém, que é a morada dos remidos, dos salvos. No capítulo 18, nós teremos a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. No capítulo 14, nós temos 2 colheitas. A primeira é a ceifa da seara que está madura. Esta representa a salvação do povo de Deus. A segunda colheita, em contraste com a primeira, é a das uvas maduras, que são colocadas no lugar de Deus para serem pisadas, destruídas, um símbolo daqueles que irão se perder. No capítulo 15, nós encontramos os remidos felizes cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, agora completamente salvos. No capítulo 16, nós temos os ímpios recebendo as 7 últimas pragas e blasfemando contra Deus. Você percebe como é interessante o Apocalipse com todos esses símbolos, todos esses paralelos, com todos esses contrastes. Mas existe um outro paralelo que eu acho muito interessante, que é aquele que eu quero estudar com você hoje nesse vídeo. Tá? Então convido você a ficar comigo, assistir o vídeo até o final e depois, para que você também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a verdade pura como ela é. E também, claro, se inscreva aqui no nosso canal para que esse vídeo seja distribuído para mais e mais pessoas. Bom, o paralelo que eu quero estudar com você é o paralelo que nós encontramos onde de um lado nós temos aqueles que recebem o selo de Deus e do outro lado aqueles que recebem a marca da besta. Esse é um tema muito discutido e até mesmo um tanto quanto não compreendido. Tem muita gente que fala muita coisa, que a marca da besta é um chip, que a marca da besta é um cartão de crédito. Ouviram o barulho no fundo? Eu estou aqui gravando, mas você talvez de vez em quando vai ouvir um barulhinho no fundo. Então, eu quero só com vocês esse paralelo. Independente de qualquer ruído, preste atenção no conteúdo, porque ele é importantíssimo para a nossa vida. E eu quero vou começar esse estudo baseando o nosso estudo no livro do Apocalipse, no capítulo 6, verso 12 ao 17. E aqui a Bíblia diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem vai se salvar diante dessa comoção toda? Quem vai sobrar diante desse cenário que se mostra tão conturbado? E o que nós temos aqui nessa descrição que eu acabei de ler é a descrição parcial do que vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. Deus e seu Filho, Jesus Cristo, eles estão irados, diz aqui. E esse é um sentimento tanto quanto estranho quando falamos de Deus, mas a natureza sente isso. Há terremotos, há relâmpagos. Só que ao contemplar esta cena, esta visão, João, o profeta, ele exclama: quem é que pode suster-se?
Quem só vai sobreviver diante disso? E na sequência do texto, João tem a resposta. No capítulo 7, verso 1 ao 4, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do lado do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. João agora tem a resposta. Quem vai suster-se? Quem vai sobreviver? Aqueles que estão selados. Aqueles que recebem o selo de Deus. Estes conseguem passar por toda a comoção e ficarão firmes, em pé, por ocasião da volta de Jesus. Mas então vem a pergunta: o que é este selo? Se os salvos terão que ser selados para passar por isso, eu quero responder para você nesse vídeo o que é este selo, como ele é e o que é preciso para que sejamos selados. E eu creio que você tem esse desejo, ser selado. É o seu desejo estar no lar celestial, fazer parte do grupo dos salvos. Então vamos começar a entender o que é um selo. Nos tempos bíblicos era muito comum o uso dos selos. Esses selos, eles pareciam com o que nós temos hoje como uma espécie de carimbo. Eles eram feitos muitas vezes de metal, como ouro, prata ou bronze. Outros ainda eram feitos de pedra, alguns de pedra comum e outros de pedras preciosas. Alguns também eram feitos de louça, outros de barro cozido, ou de qualquer outro material que fosse mais duro, mais firme. Os seus formatos eram tanto em formatos de anel, como em formato de um cilindro. E os selos, eles possuíam uma marca distintiva, que era a marca do seu proprietário. Tá? Na Palestina, tinham uma espécie de... os selos na Palestina tinham uma espécie de linha que os dividia, mostrando a parte de cima, contendo ali o nome do seu proprietário, e a parte de baixo, o nome do seu pai, a sua origem. E esses selos serviam para algumas coisas. Eu quero destacar aqui algumas coisas. O selo tinha utilidade como, por exemplo, ele era um sinal de autoridade e de autenticidade. Então o selo lhe dava validade a um documento. Por exemplo, o livro de Tobias, apesar de não ser um livro canônico, ele serve como uma fonte de estudos históricos. E o livro de Tobias, no capítulo 7, verso 14, mostra momentos em que as pessoas faziam contratos de casamento e esses contratos eram selados para mostrar que eles eram autênticos. Então se dava autenticidade ao contrato de casamento, o selando. Ainda o livro de Jeremias, capítulo 32, verso 10 e 11 e também o verso 44, mostra momentos em que havia alguma transação comercial. Então nesse contrato de venda também o documento era selado para dar autenticidade a ele. E outros documentos mais que mostravam essa autenticidade e também a autoridade, como se vê lá em Daniel capítulo 9, verso 24, né, onde há um momento ali de autoridade, alguma coisa sendo selada para dar autoridade. Bom, havia ainda outras ocasiões em que o selo ele era usado não só para autenticidade e autoridade, mas também para servir como um sinal de propriedade. Por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 32, verso 10 a 14, e também verso 44, que já foi mencionado, mas ele mostra aí que o selo não só daria essa autoridade, essa autenticidade, mas mostraria quem era o seu proprietário. A pessoa ao selar indicaria ali quem é que está selando. Quando, por exemplo, eram encomendados objetos cerâmicos, né, para um palácio ou algum templo, aquele objeto recebia o selo, a marca do seu proprietário, indicando a quem pertencia agora aquele material. Uma outra utilidade que os selos tinham era dar um sinal de proteção. Era uma marca legal que protegia aquilo que recebia o selo contra qualquer tipo de violência. O propósito era tornar inviolável, como por exemplo um cofre,
uma casa, um celeiro, algumas coisas assim eram seladas para dar um sinal de proteção. Foi isso que aconteceu quando Daniel foi levado à cova dos leões. Você deve se lembrar da história. O rei, ele selou a entrada da cova com o seu anel, dizendo que aquilo agora estava protegido contra violações. Ninguém poderia abrir aquele sepulcro. O mesmo aconteceu com Jesus. Você pode ver isso em Mateus capítulo 27, verso 65 e verso 66. Nós percebemos então, né, qual era a utilidade dos selos. Dava autoridade, autenticidade, propriedade, proteção. Então, já vimos como eles eram e quais eram as utilidades deles. Mas agora vem a parte principal. A partir de agora, eu quero mencionar a você alguns tipos de selos que a Bíblia apresenta. Eu quero dizer para você que, se você quiser ser salvo, você precisa receber todos esses selos. Todos. Se você não sabe quais são, você tem que assistir agora até o final. Eu vou indicar para você 4 selos que a Bíblia menciona como sendo de vital importância se você quiser receber a salvação eterna. Então, preste bem atenção, permanece comigo aí e vamos entender quais são os selos que Deus tem para nós. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 4, verso 3 e verso 11. E aqui diz assim, Romanos capítulo 4, verso 3 e 11. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. E o verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, ao falar de Abraão, o apóstolo Paulo começa a mencionar que Abraão, ele recebe um selo, um sinal, uma aliança que foi feita entre Deus e Abraão, e que este sinal passaria por todas as gerações como uma indicação de que a pessoa que fosse circuncidada pertenceria ao povo de Deus. Então, a circuncisão é apresentada aqui como um sinal. Que sinal? Um sinal de relacionamento. A pessoa circuncidada, ela entrava para a relação de fé do cristianismo, na verdade, no início do judaísmo. Então, agora, este selo, ele relembrava aqueles que se submetiam a ele de que eles pertenciam a Deus. Era um sinal de propriedade. A gente vê isso em Deuteronômio capítulo 10, verso 15, Isaías 43, verso 1, Isaías 44, verso 1 ao 3. Mas acontece uma coisa. O selo da circuncisão, apesar de eu ter dito que se você quiser ser salvo, você precisa ter todos os 4 selos, nós precisamos entender bem esse selo. O selo da circuncisão, ele durou durante um período. A circuncisão, ele foi um selo transitório, passageiro, pois com a morte de Cristo na cruz, este selo perdeu o seu valor. Se este selo perdeu esse valor, então você não precisa mais dele? De certa forma você não precisa mais da circuncisão para ser salvo. Mas Deus substituiu o selo da circuncisão por outro. Como é que eu sei disso? A circuncisão era um símbolo de entrada para o judaísmo. Quando Cristo morreu na cruz, agora o povo começou a ser chamado não mais para o judaísmo, mas para o cristianismo. E o selo que substituiu a circuncisão como um ritual de entrada, de aceitação da fé judaica para a fé cristã, tornou-se o batismo. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz que quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Ou seja, quando nós somos batizados, agora nós somos aceitos na fé cristã. O batismo tornou-se um selo. Você deve dizer mais, pastor? E tem gente que então não se batizou
não vai ser salva? Sim e não. Tem exemplo, claro, o ladrão da cruz, talvez seja o maior e mais conhecido exemplo de alguém que não foi batizado, mas que recebeu a promessa da vida eterna. Mas veja que o ladrão na cruz, ele não teve oportunidade para ser batizado. Mas você que está me ouvindo, você pode ser batizado. Se você tem saúde, se você tem disposição, você não tem nada que te impeça de ser batizado. Então Deus vai te cobrar o batismo. Deus espera que você demonstre a sua aceitação da fé cristã e mostre que agora você quer pertencer a Deus através do batismo. Então esse é o primeiro selo que você tem que ter se você quiser ser salvo. O primeiro selo é o batismo. Um outro selo é apresentado no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Veja o que nos diz aqui. Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, lá no Egito, o sangue tornou-se um selo de proteção, o selo para indicar quem pertencia a Deus, quem o aceitava como o seu Deus e negava os deuses do Egito. O sangue protegia aqueles que estavam dentro da casa, as pessoas eram salvas pelo sangue. E veja que o Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, fala dos remidos como sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. O que é hoje receber o selo do sangue do Cordeiro? Veja que no antigo Israel, o sangue dos cordeiros era usado como um processo de remissão dos pecados. As pessoas que pecavam iam ao santuário, levavam seu cordeirinho e ali simbolicamente confessavam seus pecados, e agora o sacerdote, ao exercer o seu ministério e sacrificar o cordeirinho, simbolicamente estava passando através daquele sangue o perdão dos pecados daquela pessoa que levou o cordeiro. Jesus é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus. E Apocalipse 12, que eu mencionei, fala que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você quiser ser salvo e receber o sangue como um símbolo, como um sinal, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Você precisa aceitar o perdão. E veja que isso parece tão simples, mas infelizmente tem pessoas que não entendem isso. Ontem mesmo eu estava conversando rapidamente com uma moça que cometeu alguns erros na vida e ela não sentia o perdão. E atormentada, falou algumas coisas como se a vida tivesse perdido agora o seu valor. Mas a razão daquilo é que ela não entendeu e não aceitou o perdão, logo não recebeu o selo. Se você quiser ser selado com o selo do sangue, peça agora o perdão de Deus dos seus pecados e aceite esse perdão como suficiente para apagar todo e qualquer pecado que você cometeu. E assim você vai receber mais este selo. O terceiro selo é um tanto quanto controverso. Não para mim. Eu acredito e aceito este selo como válido. Mas infelizmente o mundo cristão não entende de forma plena. E eu creio que isso é estratégia do inimigo. Mas isso é tema para um outro vídeo. Mas eu falo do selo do sábado. Êxodo 31, capítulo 16 e 17, dizem assim: Êxodo 31, versos 16 e 17, nos dizem assim: Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando como aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Veja que alguns vão dizer, mas aí dizer os filhos de Israel. Mas o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, dizem também que o selo é um sinal entre Deus e os homens. Lá já não fala dos filhos de Israel. Então, o sábado, ele é sim um selo.
Porque o sábado, ele indica a propriedade, ele é um sinal de autenticidade e é também um sinal de proteção. O quarto mandamento, ele é o único dentre os 10 mandamentos, que ali se encontra tanto o título do legislador, é também o que mostra a autoridade de quem está dando a lei, e este selo, o selo sábado, ele contém o selo fixado na lei de Deus, como uma prova de autenticidade e vigência da mesma. Então, o sábado é sim ainda o selo de Deus. E veja, por que razão que o inimigo é tão afoito em querer que as pessoas não aceitem o sábado? Porque ele sabe que se você pisar no sábado e guardar o domingo, a segunda, a terça, qualquer dia ou não guardar nenhum dia, você não vai ser selado. E se você não for selado, você vai se perder. E esse é o grande objetivo do inimigo, é levar as pessoas à perdição. E é por isso que ele não quer que você guarde o sábado. Mas o sábado é sim um selo importantíssimo. É o selo de Deus. Quarto e último selo. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim. Efésios 1:13. Aqui. E diz assim: em que também vós, depois de ouvir que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E no mesmo livro, no capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, que o Espírito Santo, ele torna-se também um selo importante para aqueles que querem ser salvos. O Espírito Santo, ele é sim um selo de Deus. O apóstolo Paulo ensinou esta mesma lição aos Coríntios. Você pode ler depois, 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. E veja, cada selo daria a possibilidade de fazer um longo estudo só sobre ele. O Espírito Santo, a gente percebe também a fúria do inimigo contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um selo que as pessoas precisam receber em sua vida. E então o inimigo começa com as mais diversas e absurdas teorias, como o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é apenas uma energia que emana de Deus, e uma série de outras baboseiras que as pessoas falam por aí como sendo inspiração divina, que na verdade é inspiração satânica. Então, perceba que o Espírito Santo é também um selo de Deus. Nós precisamos buscar esse selo, nós precisamos receber esse selo. Bom, mas como nós recebemos o selo? Simples. Atos 5:32 diz que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Se você obedece a Deus, você vai receber o selo de Deus. Você vai ser selado com o Espírito Santo. 4 selos importantes. O sangue, um símbolo de perdão, de aceitação. O sábado, um símbolo de propriedade. O Espírito Santo. E o primeiro, o batismo. Você precisa de todos esses selos, se você quiser ser salvo. Apocalipse 14, verso 1, ele fecha mostrando a importância desses selos. Veja o que diz assim, aqui diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Lembra que eu falei que na Palestina os selos eram divididos em 2 partes? Justamente é o que acontece aqui. Nós temos a ideia de propriedade e a ideia do nome do Pai. E Deus, Ele quer sim hoje nos selar. Veja, o selo não é uma tatuagem. O selo não é um microchip. O selo não é um código de barras. O selo não é nada visível. O selo não é alguma coisa que as pessoas vão olhar e ver assim, não, essa pessoa, ela é selada. Olha que interessante que diz Hebreus capítulo 8, verso 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus vai escrever em nossa mente e em nosso coração. É ali que nós recebemos a marca, o selo. Ao você guardar o sábado, você está aceitando de mente e de coração. Ao pedir perdão, você está aceitando de mente e de coração. Ao ser batizado, você está aceitando de mente e de coração. E o Espírito Santo vai trabalhar onde? Na sua mente e no seu coração. Deus hoje, Ele quer nos salvar. E Ele quer nos selar para que três coisas aconteçam na nossa vida. Para que Deus atue como proprietário da nossa vida, como o Senhor. Para que Deus nos proteja dos perigos, dos males deste mundo. E para que Deus nos dê autoridade. Autoridade para falar em seu nome, autoridade para expulsar demônios, autoridade para fazer qualquer coisa que Deus nos permita fazer em seu nome. Você tem os 4 selos? Você já foi batizado? Você já buscou o perdão de Deus? Você já aceitou o Senhor como seu Salvador e recebeu o Espírito Santo? Você guarda o sábado? Eu espero que você hoje aceite a Cristo, receba dele tudo aquilo que ele quer te dar e você seja selado, comece a ser selado e permaneça firme com esses selos. Eu creio que Jesus está muito perto de voltar e ele quer levar-nos para o céu, mas para isso nós precisamos ser selados hoje e continuarmos a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você permaneça firme nessa caminhada até o dia da volta de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.